A história da Rosário, eu acho que da Rosário veio junto com a música, né? A gente tinha muito a história da Penha e a história da Cida, e a história da Rosário veio junto com... Na verdade, já começa, quando a história da Penha começa, ela sendo demitida. A gente queria que no primeiro capítulo, a Penha, que não à toa chama Maria da Penha, fosse a delegacia denunciar uma patroa por agressão. Porque isso também é uma outra realidade que a gente queria mostrar, que muita coisa passa despercebida e não punida nesse universo doméstico, que é um universo restrito, em que muitas vezes a empregada não tem condições de reagir a determinado tipo de maltrato, que fica passando por, a patroa é grossa, ou não sei o quê, mas na verdade isso é crime. Então a gente queria falar disso de cara, mostrar que as nossas protagonistas eram reativas, e começamos a criar a pessoa, quem é essa patroa que joga uma sopa na cara da empregada no primeiro capítulo, e aí começou a surgir a Chayenne, e a gente queria não queria que a Chayenne fosse só uma poderosa qualquer, uma rica, uma dona de uma indústria, qualquer coisa assim. A gente queria que fosse uma riqueza cuja origem fosse muito reconhecida pelo próprio público das empregadas. Então, surgiu a ideia de fazer ela cantora, uma cantora poderosa, que chega de jatinho, e que é arrogante, que é decadente, está insegura porque já fez mais sucesso e agora está... Enfim, tudo isso deixa ela numa posição de, por causa de uma sopa que não tem um ingrediente de regime, jogar essa sopa, não justificando, mas enfim. E daí entra na novela o universo dos cantores. E aí a gente já pensou da Rosário, qual é a história de amor da Rosário. Então, ela é apaixonada pelo Fabian, que é esse ídolo, esse cantor com quem ela amaria fazer um dueto, mas o homem real dela é o Inácio, que é o cara da realidade dela, que é o motorista do Quem dizer que o Inácio e o Fabian surgiram, Felipe falando comigo no telefone, daqui a pouco ele falou assim, peraí que está me vindo uma ideia aqui, e aí ele falou toda aquela história de Inácio, coisa, peraí, está me vindo, veio e foi maravilhoso. Baixou. Baixou. Porque seriam essas duas representações de um mesmo homem, né? Na toa eles tinham a mesma cara. É o homem da realidade que deixa a desejar porque não incentiva a carreira dela, e o homem do sonho que deixa a desejar porque não está na realidade, né? Porque não é uma persona, uma ficção. E aí veio a ideia de como unir essas três histórias, o que muda a vida dessas personagens, de que forma a gente agora já chegando mais, saindo do universo das domésticas, chegando mais no tema que trouxe todo mundo aqui, o que muda essa realidade das três e faz com que as três enriqueçam, com que as três virem, enfim, o que vira essa história de uma forma a fazer quem era fraco ficar forte. E aí a gente pensou nisso, elas também formarem um grupo, as empreguetes, e a gente estava muito atento a essa outra questão que é irmã dessa transformação toda, que vem com o enriquecimento, com o progresso, digamos assim, econômico do país, e que, na verdade, nem é uma questão que se restrinja só ao Brasil nesse momento, é uma questão mundial, que é a questão da internet, do acesso aos bens de informação e mesmo de produção de conteúdo. Hoje em dia, qualquer pessoa tem um celular com uma câmera digital e pode postar, gravar um vídeo de si próprio e postar aquilo na internet e, eventualmente, se tornar uma celebridade ou enfim, se lançar como artista, ou todas as consequências... As pessoas passam a ter esse instrumento, né? Elas podem fazer isso, né? Isso. Não é? E isso tinha tudo a ver com a novela, porque a gente queria falar dessa mobilidade social, a gente queria falar dessa... a gente não queria, por exemplo, que elas ganhassem na loteria. Antigamente seria isso, ela ganharia na loteria. Ou, por exemplo, enfim, a gente queria que a realidade delas mudasse por uma coisa totalmente 2012. Queremos fazer uma novela do momento atual e uma história que não pudesse ser contada antes.
E aí veio essa coisa, elas vão gravar um clipe. A Rosário já tinha mais uma noção de carreira, enfim. Então, levo ela compositora, a gente apresenta a história dessas três, faz as três se darem mal, e num momento difícil para as três, no caso a Penha tinha acabado de se demitir da casa da Lígia porque tinha sido atacada pelo patrão, e abandonava a única pessoa que tinha ajudado ela a pagar as dívidas dela, então era uma super saia justa. Rosário tinha tido a música dela roubada pela Cheyenne, e o pai, com o dinheiro, o pai estava no hospital botando no stent, e a Cida tinha descoberto que a família que ela achava que era a família dela, os Sarmento, tinham se juntado para sacanear ela e tirar o Conrado dela para dar para a Isadora, que era a filha da família. Então, nesse momento, elas três se encontram na casa da Cheyenne, que está viajando, e resolvem gravar. A Rosário tem elas ficam falando mal da vida de Empreguete, e a Rosário tem uma inspiração, compõe essa música Vida de Empreguete. Elas chamam o Clayton, que é o garotão da periferia esperto, que sabe mexer com a tecnologia, que sabe mixar, que sabe, enfim, que lida com música de uma forma caseira. E elas resolvem gravar um clipe e botar esse clipe na internet. Nesse momento, quando a gente cria essa passagem da história, vem a ideia de vamos botar esse clipe no ar, vamos botar esse clipe na rede antes dele ir para o ar. Ou seja, nasce a coisa que foi, digamos assim, revolucionária nessa novela, e nada modestamente falando, acho que é uma coisa que ainda não foi feita em nenhum outro lugar do mundo, que enfim, se alguém souber me desminta, mas eu acho que é a primeira vez que uma história de televisão, de teledramaturgia, lança uma cena fundamental para o conteúdo da novela na rede antes de lançar na própria novela. O público internauta tem acesso àquela cena antes do público telespectador. Isso foi um risco que a TV Globo comprou, mas que, assim, eu lembro da Denise Saraceni, nossa querida diretora, falando, puxa, como é que será que o telespectador não vai se sentir traído porque o que não tem internet, porque o vizinho dele, internauta, já viu uma coisa que ele ainda não viu? A gente não sabia o que ia sair daí, como é que isso ia resultar, se isso... Né? E fora que, assim, é totalmente imponderável que o clipe que a gente criou na novela fosse virar, de fato, um viral na internet. A gente não, era um risco que a gente corria. Podia ser um mico e ninguém vê. Claro que a própria força da novela, e que já estava indo bem de audiência e tudo nesse momento, ajuda muito e é determinante para o número de acessos, né? Se as Empreguete se fossem um conjunto real, elas talvez não tivessem tido tantos acessos quanto elas tiveram por estar na vitrine. As pessoas acompanharam a vida dessas mulheres, dessas três mulheres, né? É muito em função da própria história, da própria biografia de cada uma, da própria dramaturgia, que esse viral se torna um sucesso que se tornou, e, obviamente, também pela força do próprio veículo onde ele estava. Mas, de qualquer forma, teve uma mágica ali que se deu, que é o fato de que, assim, no dia seguinte, eu acho que foi a coisa mais arrepiante de todo esse processo, você vê que já tinha 3 menininhas de não sei onde, no interior, de não sei o quê, vestidinhas de Cida, Rosário e Penha, fazendo uma versão de Vida de Empreguete. Eu, a primeira vez, depois a gente viu 200, mas a primeira vez que eu vi, eu fiquei chocada, assim, quase tive uma coisa no coração. Aquelas meninas ali cantando. Alô? E o meu também, acho que tá. Oi. Ai, oi. Eu lembro que a gente gravou a cena em que o Clayton fala. Acho que a Rosário falava, aí 1 milhão de acessos no buffet, tal, comemorando. E a gente gravou, e já não... A gente gravou antes, só quando a cena foi lá,
já tinham 5 milhões de acessos. E aí a gente ia mudando conforme... Quantos milhões? Aí, 10 milhões. Então, 10 milhões! A gente ia mudando conforme o número ia crescendo. O número realmente ia crescendo de maneira assustadora, né? Pra gente... E pra gente, porque a gente escreveu os milhões, não eram mais, né? A gente não esperava tão rápido. A gente fez uma pesquisa, na verdade, com a galera que entende desses números. A nossa pesquisadora, Neuza Araújo, procurou descobrir que dentro da realidade da novela... Seria um sucesso. Seria um sucesso. Seria um sucesso. Sucesso seria um clipe que em 3 dias chega a 1 milhão. Só que, enfim, na realidade, esses números, aí teve até repórter que perguntou, vocês, superou as expectativas de vocês, porque aqueles números não batiam, mas na verdade é porque a gente tinha que chutar mesmo algum número. Enfim, chutamos o que fazia sentido para a história naquele momento. Mas, enfim, e aí o clipe foi um super sucesso, foram até o final da novela 12 milhões de acessos, e, enfim, a música era muito bacana, né? Sim, a gente deve muito isso à música do Quito Ribeiro, que era muito comunicativa, e ao Hermano Viana também, que é outro pensador, enfim, antropólogo, e que estava com a gente desde o começo, e que indicou o Quito para escrever a música, e que é uma pessoa que também tem esse olhar para o futuro, e de saber o que vai acontecer no que vem, né? Ele tem esse poder de estar em contato com a vanguarda do que está acontecendo. E orientou bastante a gente, foi super importante nesse processo. Mas, enfim. Bom, gente, é meio isso tudo que o Felipe falou. Eu concordei aqui do lado. Eu acho que o fato da gente ter lançado o clipe um mês, foi capítulo 30, né? Foi. Um mês depois da novela estar no ar e dessa história está sendo já acompanhada pelas pessoas, foi um pouco que fez, eu acho que se fosse na primeira semana de novela não seria o que foi, acho que foi um pouco que fez virar o que virou. E é isso, assim, enfim, tem outra... Eu acho que o fato da gente ter feito essa brincadeira e depois, ao longo da novela, fizemos outras brincadeiras que não tiveram tanta repercussão, nem tanta originalidade quanto essa, mas que mantiveram essa pista transmídia no tempo todo. Mas, enfim, o fato da gente ter feito essa brincadeira tornou a novela muito moderna, muito atual, no sentido de que incluiu o telespectador no processo. Né? Hoje em dia, cada vez mais, o telespectador, o consumidor de conteúdo, ele quer se associar àquele conteúdo e propagar aquele conteúdo. Então, todo mundo aqui, enfim, uma parte de vocês, o exemplo, enfim, deve fazer isso diariamente, é o exemplo clássico, você vê um vídeo no Facebook e você posta aquele vídeo, você replica aquele conteúdo. Por quê? Porque aquilo é engraçadinho e você quer ser engraçadinho, ou porque aquilo é tocante e você quer transmitir uma mensagem, mas de qualquer forma, enfim, você se empresta e se transmite através daquele conteúdo viral, digamos assim. Então, eu acho que pela primeira vez uma novela incluiu o espectador nesse sentido, e não só nesse sentido. E um pouco por isso também, acho que foi o sucesso das crianças, acho que veio um pouco daí também, porque as crianças compram muito essa brincadeira, né? Elas dão uma resposta imediata, elas querem botar o clipe, elas fazendo as entreguetes, elas têm, enfim, elas dialogavam com a novela. Elas, hoje, a gente, enfim, são super carinhosas com a gente, quando a gente fala da novela. Eu acho que elas se sentem um pouco autoras, um pouco donas de charme, assim, então... Eu queria perguntar isso para a Thaís, né? Porque essa empatia com o universo das crianças foi muito forte para as entreguetes, né? Como é que foi isso, Thaís?
enquanto atriz, você vê a sua personagem atingindo essa dimensão e conquistando esse público infantil da forma como conquistou? Primeiro, desculpa, estou super resfriado, gente. Foi a primeira novela que eu fiz que chegasse assim, tão perto das crianças, se as crianças comprassem mesmo. As crianças compraram a novela e, de fato, elas fizeram da novela um sucesso, né? Acho que a gente deve muito às crianças também. A gente estava comentando lá dentro que a novela virou a novela da família brasileira, né? Mesmo, as crianças sentavam para assistir, muitos pais começaram a assistir porque os seus filhos assistiam, e aí era a novela que reunia todo mundo. E essa questão das crianças até hoje, a novela acabou tem 1 mês e 10 dias, mais ou menos, né? De liberdade de todos nós, porque a gente realmente fica período bem... A nossa vida a minha vida o Projac, de vocês o computador. A gente fica ali voltado para aquilo. E até hoje a gente sai e parece que a novela ainda está no ar. E isso é muito louco. As crianças ainda chegam muito, ainda falam de vida de empreguete, ainda querem cantar, querem saber onde estão a Rosário. Hoje me perguntaram de manhã, Penha, cadê a Rosário e a Cida? Onde é que elas estão? Você existe sem elas. Elas não conseguem conceber eu andar sozinha sem a Isabelle e a Leandra. Então tem isso, assim, quando você faz uma novela que o público infantil compra, que a família compra, essa novela fez parte desse universo do Brasil, da televisão, né? O quanto é forte, acho que trouxe de volta, junto com a Avenida Brasil também, acho que foram 2 novelas que trouxeram a gente que faz novela voltar a ter... Não que eu não tivesse, não, mas novela muita gente trata como subproduto. É uma coisa... Eu tenho um orgulho, eu vivo disso, eu estou construindo a minha família fazendo novela desde muito nova, desde 15, 16 anos. Então, mas eu acho que essa novela trouxe um orgulho de falar, cara, nós somos o país da telenovela. Eu acho que teve muito amor pela novela ali mesmo. Bacana, nós somos o país da telenovela e falar com um peito aberto, sabe? Cheio de orgulho. Fazemos coisas de qualidade, sim. Temos novelas de qualidade, sim. Estamos inovando, sim. Anos fazendo novela e às vezes fica é meio cansado, é meio cansativo, é meio a mesma coisa. Aí vem autores jovens com todo gás e traz um novo respiro, assim, pra gente. É bacana, a gente é esse país da novela mesmo. Qual o problema de ser? É um grande orgulho fazer parte dessa história desse país. E já falou de novela, estou falando de país, né? Criança, país, Você falou da repercussão com as crianças. É isso, quando a criança compra também, fica mais fácil do pai comprar. Fica mais fácil do pai comprar. As crianças compraram muito, foi delicioso. As meninas que mandavam clipes, muitas vezes gravados pelos seus pais, pelas amigas ou por elas mesmas, assim, você via que tinha algumas que tinham um computador na frente, apertava, ia pra frente, fazia dancinha e mandava. Crianças de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos. Então essa história de trazer a internet para junto da novela, que pra gente até então, a internet era um grande inimigo. Nós estávamos perdendo para a internet, era isso que acontecia. O Ibope estava achando, claro, agora todo mundo está na internet, as pessoas não veem mais na hora, lá às 6, às 7 ou às 9 da noite. As pessoas estão na internet. Essa novela conseguiu trazer o nosso grande inimigo do nosso lado, né? A gente tem... quando, assim, a cada versão do clipe Vida de Preguete teve várias, vida de deputete, vida de cachorrete, atriz dos empreguetes, que era maravilhosa. Atriz, enfim, todo esse conteúdo que foi produzido, mesmo em versões sátiras, paródias, era um conteúdo que estava reproduzindo, enfim, era propaganda, vamos falando com todas as letras, era propaganda de graça para a novela. Era era você botar o próprio internauta, ou no caso, espectador, para gerar conteúdo para você mesmo e divulgar o seu trabalho. Isso é tudo que
enfim, é usar essa ferramenta de uma forma muito interessante, né? Porque deixa de ser só, como é que a gente vai divulgar a novela? Fazendo chamada nos comerciais? Não vai divulgar a novela o próprio público, fazendo coisas e criando e mostrando as suas olhares diferentes, deglutindo aquele conteúdo e produzindo outras coisas. E ajudando o público a criar, a inventar, enfim, fazendo as pessoas pensarem. Porque tem aquela coisa, tipo assim, a mãe que não... Desculpa. Não, vai lá. Não pode falar que está dentro do raciocínio. A gente cansa de ouvir, né, mães falando que não deixam os filhos pequenos verem novela, mas deixava ver cheio de charme. Isso é um orgulho danado para a gente ouvir, porque eu acho que essas mães, enfim, perceberam, não só que aquela novela era uma novela que era muito alto astral, que não tinha coisas assim, alternativas, não sei o quê, mas que estimulava aquelas crianças a pensar, a colocar o videozinho, a criar, a inventar história, como a literatura faz, enfim, como, né, a criança lê um livro e pensa, imagina. Eu acho que Cheio de Charme foi uma novela que fez muito isso com as crianças, fez as pessoas pensarem e criarem, fazerem arte. E o que está acontecendo agora, nesse momento, em termos de internet, dos virais, né? Porque já teve desde que a internet começou e começou a ser mais difundida, teve uma evolução nesse sentido, né? Antigamente, no começo, assim, até 2006, os virais eram coisas que, assim, era quase uma extensão da videocassetada. Era um gatinho que toma um leitinho, a criança dançando na frente da televisão. Eram coisas quase que acidentais, registradas pelos internautas, que botavam ali. Depois, com o tempo, isso foi se sofisticando e a publicidade entrou, percebendo a força de comunicação que existia aí. Então começou a haver campanhas de publicidade dentro da internet usando essa força. Começou essa questão começou a difusão não só começou a criação de material exclusivo para a internet. Então começaram a surgir seriados só para a internet, começaram a surgir pequenos vídeos, obras, enfim, tudo que a gente já viu aí, que está rolando, estimulando a criatividade das pessoas. E até a coisa política, né? Que, como a gente viu recentemente, a coisa da Primavera Árabe. Outro dia me mandaram um vídeo de um israelense falando que uma mensagem não sei se vocês viram isso, uma mensagem de um israelense para o povo iraniano, dizendo que a possível guerra não tem nada a ver com ele. Então, a internet possibilita que os povos se comuniquem diretamente entre si, sem a representação dos governantes. Isso é uma revolução absurda. Não que isso ainda tenha tantas consequências quanto pode vir a ter, mas é uma coisa... É um processo incrível e profundamente revolucionário na história da humanidade. E a grande tendência é justamente essa, de você botar a sua marca, de você fazer a sua versão daquele conteúdo, a sua interpretação da música. Então, eu não gosto não, quero não, minha mulher não deixa não, então tem a resposta para aquilo, tem a versão da mulher, a versão do homem, as diversas, enfim. Essa fabricação de conteúdo na verdade, até uma expressão, de certa forma, artística, assim, é o que se chama de estética relacional, né? Que é aquela coisa que nos anos 60 a Lygia Clark já começava, que era você interagir com a obra de arte e o espectador entra dentro dos penetráveis, do Elliot Siga, sei lá de quem, enfim, não entendo muito de arte, mas a ideia de que metade da obra de arte é o espectador, hoje em dia chegou ao paroxismo, né? Você realmente pode deglutir aquilo e gerar uma coisa enfim. Isso a televisão é isso, né? Totalmente. Né? Poder usar isso na televisão Tem uma coisa bacana da
redes sociais agora cada vez mais forte com as novelas, que vira uma mesa de bar, né? As redes sociais, né? Twitter, Facebook, todo mundo assiste a novela junto, o Brasil inteiro, na mesma hora, e comenta na mesma hora. Então comenta eu que estou aqui no Rio de Janeiro, comento com a menina que está em Ribeirão Preto, a menina que está todo mundo, parece que está todo mundo sentado na mesma sala assistindo aquilo. Isso eu acho muito bacana. Então é uma maneira de você une todo mundo. Acho que pensando assim, como uma coisa que as pessoas têm falado muito comigo. E agora? Como é que vamos conseguir juntar novamente novela e internet? Já que Cheias de Charme juntou, qual será o próximo passo? Porque tudo que vier vai ser meio que uma repetição do que já foi feito. Gente, já foi feito, mas essa questão das redes sociais são muito importantes também. E elas servem como medida para a gente ver como funciona, o que não dá certo. E de unir todo mundo para sentar e ver televisão, cada um na sua sala, mas todo mundo na mesma sala virtual. Mundo conectado, né? Hoje a gente já é um tema que domina as discussões, e aqui no festival a gente está dando muita ênfase a isso, que é a questão da segunda tela, né? As pessoas assistem televisão, junto ali estão com o smartphone, pesquisando alguma coisa, sempre coisas relacionadas, né? Então, essa é uma realidade que já faz parte do dia a dia, e agora é justamente isso, pensar como é que a gente vai fazer para criar novas novelas que possam interagir com esse universo, que, enfim, é um caminho aberto para o Cheias de Charme, né? Na minha opinião, e colocando-me como testemunha ocular dos capítulos da novela, para mim, algo que me ajudou muito a levar as empreguetes para fora do meio de televisão, ali, daquele momento, foi a participação das empreguetes nos programas da casa, da Rede Globo, né? Indo ao Faustão, indo ao Ana Maria Braga, enfim, a todos. Teve programa que vocês deixaram de ir? Serginho Groisman. Acho que a gente não foi. Foi? Não, né? Não. As empregadas não, acho que os meninos também não, né? Não, Chayenne. não, acho que só o Serginho Groisman. E na verdade, no finalzinho, né? faz Quando parte ele do quase último. não estava. Trabalhar isso. A história facilitava isso, porque eram celebridades, né? Eram cantores, então isso facilitava bastante. E os... E, enfim, Desculpa. Não, amor, que isso? Enfim, a história pedia um pouco isso, né? Quer dizer, era bastante propícia. Como é que a gente vai mostrar essa... Começou, na verdade, com Chayenne e Fabian, que já eram cantores quando a história começa, já eram cantores de sucesso. Como é que a gente vai dar... participações também, além dos programas, começou com as participações A novela brinca com essa coisa virtual, né? A gente brincou com a virtualidade em diversos sentidos. Um desses foi pessoas da vida real, Ivete Sangalo, Joel Michinguinha, que entravam na novela como si próprios, né? Sem interpretar personagem, contracenando com personagens da ficção como se eles fossem da realidade. Então, quando você vê a Chayenne e a Ivete Sangalo se sacaneando e ô comadre, não sei o que, parará, isso dá uma verdade para a Chayenne que era muito interessante para a novela. A gente precisava que as pessoas acreditassem que aqueles personagens eram cantores de verdade e tudo mais. Da mesma forma, ir no Domingão do Faustão, ir na Ana Maria Braga. E a gente começou a ver que isso era uma forma muito interessante, simpática, de trazer toda a programação da TV Globo para dentro da novela e fazer essa brincadeira transmídia também nesse sentido. Se a gente for pensar nos símbolos, as empreguetes ficaram famosas, né? Ficaram famosíssimas. Então, como é que a gente vai fazer o público entender isso imediatamente? Bota elas no Faustão. Quer dizer, era uma coisa que o público já tinha os signos, eles já conheciam o Faustão. Então, se você põe elas no Faustão, elas já estão indo no Faustão. Então, elas estão muito poderosas. Todo mundo que fica famoso nesse país vai ao Faustão, né? Então, E a volta das empreguetes da turnê, que era justamente quando se estabelecia o sucesso delas, elas ficaram famosas, fizeram uma turnê no Brasil inteiro e acabaram a turnê no Faustão. Enfim, isso
enfim, foi uma brincadeira muito bacana também. Inclusive porque são ótimos atores. São. Então, foi impressionante, a gente ficava impressionadíssima. A Ana Maria Braga, né, ficava chocada. É chocante. É chocante, ela foi tudo ótimo. Ela entra no universo. Até a gente falava, olhava, gente, ela tá acreditando mesmo. O Faustão também é outro. Faustão é outro. também. Faustão é sensacional. O cara, ele não sei se ele decorou o texto, mas se ele não decorou, pelo menos ele leu, ele sabia o que estava acontecendo ali mesmo, e ele sabia da história, e ele ia puxando coisas, e a gente, que já estava com a personagem já tinha, sei lá, um mês e meio de novela, mais um pouquinho até, né? E aí ele perguntava coisas da novela, e a gente tinha que improvisar também, dentro da personagem. E aí isso dava uma credibilidade muito grande para as personagens. Era delicioso, porque no momento a gente se via sem o papel, né? Sem o texto da Isabel e do Felipe, mas ao mesmo tempo com toda a história das personagens escritas por eles, e a gente já tinha toda a bagagem que a gente podia ali improvisar, que todo mundo ia acreditar no que estava acontecendo. Acho que a força de um texto, de uma narrativa bem amarrada, faz com que os atores consigam passear fora de um texto já previamente. Vocês também trabalharam direitinho, estavam bem, né? Integrados ali no personagem. Mas quando a gente tem uma história muito forte, muito bem amarrada, tudo bem que a gente já tinha 3 meses de novela no ar, os personagens já existem, né? De fato, eles já existem, a gente tem essa liberdade com parcimônia, não é? Não, o elenco era todo muito carismático, muito bom, e assim, particularmente as celebridades da novela, né? A Chayenne, Fabian e Rosário, Cida e Penha, todos os atores que tinham muito carisma, isso ajudou demais também, assim. Foi, enfim, totalmente acreditava que são atores muito carismáticos, todos eles. Além de excelentes atores, eram claro, grandes estrelas, grandes né? estrelas, e emprestaram suas estrelas para os personagens que tinham que ser estrelas. Né? E isso é uma coisa que nem sempre se consegue, né? Nem todo ator é uma grande estrela. Nem todo ator, que às vezes é um grande ator, mas não é uma grande estrela. Né? Nós tivemos excelentes atores e grandes estrelas também. Mérito para a Denise Saraceni, que conseguiu essa elenco incrível para a gente. Enfim. Outro mérito da Denise também, eu acho que é importante falar, e acho que é um dos motivos de sucesso da novela, é essa coisa de fazer uma novela extremamente popular e a um só tempo sofisticada também, né? É uma novela que tinha uma comunicação muito forte com o público, estética, visual. Você tinha a Casa da Chayenne, todos aqueles absurdos, não sei o quê, mas ao mesmo tempo era uma novela que tinha uma sofisticação, tinha não se pode dizer da novela que a gente tenha nivelado por baixo. A gente falou para todo mundo e não se preocupou em baratear todo mundo entendeu e a gente não ficou preocupado em fazer um texto. Mas tem uma coisa também que leva de novo a falar da trama bem amarrada, né? Bem estruturada. Assim. Quando você tem uma história, toda novela de sucesso, novela de fracasso, todo mundo começa a trabalhar com o mesmo empenho, com a mesma dedicação. Né? A gente nunca sabe se vai virar um sucesso ou se não vai virar um sucesso. A gente pega sinopses incríveis que você olha, não rola. Aí você pega sinopses e aí pega, não adianta. Tem alguma coisa que é a mágica, um mistério que acontece. Mas quando você pega uma trama muito bem amarrada, e uma trama igual a de vocês, cheia de charme, que era muito inovadora, ela é muito inspiradora também. E aí, isso reverbera em todos os setores de uma produção. Você deixa a direção de arte. Essa novela, para a direção de arte, era um prato cheio. Os meninos se divertiam
Eles lambiam os beiços, assim. O Guga chegava com coisas espelhadas, purpurinas e não sei o quê. Felicíssimo, eles descobriam um galinho. Olha, esse galo é a cara da Penha. Coisas, ele ia, era muito inspirador para a direção de arte, para nós atores, obviamente, para a direção, para o figurino, que era uma maravilha. Então, eu acho que isso vem de sinopse. Eu gosto de sinopse. Não, quando você vê a história bem amarrada e que inspira todo mundo. Eu acho que o segredo tá ali naquele livrinho que vocês dão pra gente antes e que faz com que todo mundo tenha vontade de fazer e de crescer e de fazer melhor. Mas eu acho que também muito porque todo mundo, no caso, eu acho que o tema falar do trabalho doméstico das empregadas é uma coisa que ganhou muitas pessoas. Todo mundo tem a sua empregada amada, ou se não tem, já teve, e tem um carinho, uma gratidão por essa pessoa que às vezes ocupa o lugar de uma mãe, que ocupa o lugar de uma irmã, enfim, faz parte da família de alguma forma. Eu acho que as pessoas compraram muito. O universo tecnobrega, pra gente, pelo menos pra mim, o pessoal do Rio de Janeiro, eu acho, era um universo meio desconhecido, que a gente ouvia lá longe. De repente, poder mergulhar nesse universo, admirar esse universo genuinamente brasileiro. A gente pegar e falar, isso aqui também é Brasil. Olha que bacana. Fez com que a gente, todos nós também, fôssemos beber dessa fonte desse Brasil que a gente não conhecia. Assim, a voz, é uma voz da periferia, literalmente, não, a voz da periferia, que não passa pelos grandes, pelo mainstream, né, pelas fontes oficiais de produção de cultura, né, e que só é possível hoje em dia com a difusão da tecnologia. Enfim, a Gabi Amarantos, por exemplo, que esteve com a gente desde o começo, também por indicação do Hermano Viana, e que descobriu essa música, também é um dos fatores chaves do sucesso dessa novela, a música da abertura, Is My Love, que é uma comunicação absurda. E a Gabi esteve lá falando com a gente, a Joana Chimbinha também, sobre essa cultura de periferia que nasce na periferia e que não precisa dos grandes meios de divulgação, das grandes empresas, das grandes corporações para existir.